Que Deus abençoe a sua vida tremenda e poderosamente para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha falar com essa pessoa que está assistindo esse vídeo, conforme a tua vontade e o teu querer. Pai, toma essa vida nas tuas mãos. Não sei o que essa pessoa precisa, não sei o que essa pessoa está passando, mas tu sabes, Senhor. Pai, que o Senhor venha fazer na vida dessa pessoa conforme a tua vontade e o teu querer. Transforma, cura, liberta. Deus, é o que eu te peço, Senhor. Te agradeço e peço perdão pelos meus pecados. Toma a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Entra com a tua mão de poder. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí em Lucas 16, que em algumas traduções diz a parábola do rico e do Lázaro. Ou algumas diz, como a minha está aqui, o rico e o mendigo. O nome do mendigo era Lázaro. O nome do homem rico não diz. Mendigo de pão ou mendigo de água? Você vai entender por que eu estou falando isso. Vamos ler a palavra do Senhor? Ora, havia certo um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e jazia à porta daqui, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse. Porém, Abraão, disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele, consolado, e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormentos. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A Bíblia é clara aqui, ela não fala o nome do rico, mas ela fala o nome do mendigo, Lázaro. Fala que o rico foi sepultado e o mendigo não foi sepultado. Tem uma diferença grande entre o rico. Ah, mas porque ela era rico? Não. Tem muito rico que serve ao Senhor Jesus, que o coração da pessoa não está na riqueza, certo? E tem muito pobre que não serve ao Senhor Jesus. Mas a diferença aqui é que o rico, ele não servia ao Senhor Jesus. Lázaro, ele era um servo fiel do Senhor. E o rico também, ele era preso aos bens materiais, o coração dele estava nos bens materiais. Ele tornou uma pessoa insensível, egoísta, cego e surdo à necessidade do semelhante. O rico, o mendigo estava todo dia ali, ele podia ter ajudado o mendigo, mesmo sendo servo de Deus ou não, porque tem muita gente que não é servo de Deus, que ajuda as pessoas. Entendeu? Mas aqui está uma grande diferença entre uma pessoa que serve ao Senhor e uma pessoa que não serve. O pobre ele era pobre, o mendigo ele era mendigo, mas ele era rico de Jesus. O rico, ele era rico de dinheiro, mas ele era pobre de espírito, pobre do Senhor Jesus. Então Lázaro era um mendigo de pão. Por que ele era um mendigo de pão?
Porque na terra ele não tinha o que comer, ele era mendigo, ele vivia das migalhas dos outros. Mas quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. Ele era mendigo de pão. Já o rico, ele era mendigo de água, porque ele tinha bem, ele tinha comida, ele tinha pão na terra, ele se fartava, ele era rico de dinheiro, de bem material, vivia no luxo, mas não queria saber dos outros. E era mendigo. Quando ele morreu, ele foi para o inferno. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que aqui no Rio 40 graus não é mais de 40 graus, muito mais. Então, ele era mendigo de água, tanto que ele pediu a Abraão, peça para ele molhar. Quer dizer, o mendigo vivia pedindo as coisas para ele na terra e ele não ajudava. Aí chegar no céu, ele foi ver onde ele foi parar, não porque ele não ajudava, não porque ele era egoísta, porque ele não tinha Jesus também. Porque não é pelo que a gente faz, não é pela graça do Senhor. É quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lázaro, ele era um homem que ele tinha Jesus na vida dele, ele tinha compromisso com o Senhor. Mesmo ele sendo mendigo, mesmo ele não tendo bem material. Ele sofreu a vida inteira dele, mas quando ele morreu, ele foi para o céu, ele viveu eternamente com Jesus. E o rico não, o rico ele vivia, tinha todas as riquezas, tudo que você podia imaginar, mas ele não tinha Jesus, ele viveu muito bem na terra. Mas quando ele morreu, que a gente não vai viver para sempre, ele ficou eternamente no inferno. Ele foi mendigo de água. Ele virou mendigo de água. Ele ficou atormentado em chamas. Eu e você, nós somos mendigos de pão ou mendigo de água? Vai falar, eu não quero ser mendigo de nada, nem de pão nem de água. Mas é melhor você não ter bem nessa terra, você ter o principal que é Jesus. Ou ainda que você tenha bem, você tenha dinheiro, mas você abençoa os outros, você é um servo do Senhor, você vai estar no céu. Aqui não é questão de um ser rico ou outro ser pobre. Aqui a questão é um servir ao Senhor, outro não servir. Como está aqui, ó. Lázaro, o mendigo, foi um servo fiel de Deus quando morreu. Quando morreu, ele não foi enterrado, porque mendigo não era enterrado na época. Os seus corpos eram jogados de qualquer maneira. Lázaro retratado na vida após a morte, apoiando sua cabeça no seio de Abraão, indicando uma grande comunhão. Ele deixou, aqui na Bíblia, deixou o rico no anonimato. O rico o destino do rico foi irreversível. Depois que ele morreu, já era. Ele foi para o inferno. Se você acha que a lua aqui no Rio de Janeiro, como está quente demais, às vezes no inferno vai ser mais quente ainda. Fui ali descalço, quase queimei o pé. Tão quente que estava. Imagina esse calor. Imagine você sendo eternamente atormentado. Quem não tem Jesus, quem não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, vai ser igual esse rico. Vai estar lá. Não adianta. Viu que tem um grande abismo entre ele. Não adianta. Depois da morte, sexo e juízo. Quem está no céu, está no céu. Não tem esse negócio de purgatório, não tem esse negócio de que vai para o céu, aí tem e vai para o inferno. Não. Ou é céu ou é inferno. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e você foi firme com o Senhor até o fim, e você foi fiel como ele foi, ele não tinha bem material nenhum, mas o principal ele tinha, que era Jesus. Ele foi para o céu. O rico não queria nada de saber de Jesus, queria só saber dos bens materiais, como muita gente tem. Muita gente tem muita riqueza aqui na terra, mas quando morre, vai direto para o inferno. E vai viver eternamente, porque aqui é passageiro, a gente está vivo hoje, a gente não sabe se a gente vai estar vivo. Mas a gente que aceitou Jesus como seu Salvador, a gente vai para o céu. O seio de Abraão, que é retratado do seio de Abraão. Mas quem não, vai para o inferno. Que nós possamos ser mendigo de pão. Que pão, ainda que nos falte qualquer coisa nessa terra, não nos falte o principal, que é Jesus. Porque você tendo Jesus, você tendo tudo. Se você tem Jesus, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Esse rico, Deus deu várias oportunidades para esse rico. Botou Lázaro no caminho dele, mas o que ele fez? Ele ignorou Lázaro. Ele podia ter ajudado Lázaro, ele podia ter aceitado Jesus, mas ele não quis saber de Lázaro, não quis ajudar Lázaro, não estava nem aí. Entendeu? Não estava nem aí para Lázaro. Ele teve muitas oportunidades, mas ele não quis saber nem de Jesus, nem de ajudar o Lázaro, nem de fazer nada. Só queria saber dos bens materiais dele
e viver a vida dele rigorosamente. Vamos supor que ele tinha um palácio, vivia nesse calor, tinha uma piscina, tinha um casarão, entendeu? Quero que vocês entendam. Que tem muitos servos do Senhor que têm bem material, mas o coração da pessoa não está no bem material. Como Abraão, como Jó. Mas o coração deles estava no Senhor. Tanto que quando Jó perdeu tudo, ele continuou adorando ao Senhor. Tem gente que se Deus tirar alguma coisa, a pessoa acabou de adorar o Senhor. Quem é servo do Senhor, adora ao Senhor, tendo as coisas ou não tendo. E é esse. Esse é o destino de uma pessoa que é mendigo de água. Ele implorou para que desse água para ele. Implorou para que fosse na casa paterna dele. Implorou para que alguém dos mortos. O que ele fala aqui? Ele não ouve nem o Gil, vai ouvir um morto, tampouco. Que a pessoa que tem o coração duro não adianta. Ela não vai escutar. Ela não vai. Foi o que aconteceu com esse rico. E ele não queria que as familiares, que as pessoas tivessem o mesmo destino que ele, mas não adiantava. Falou, não adianta. Tem Moisés, tem outras pessoas que estão pregando a palavra, igual hoje em dia, tem outras pessoas que estão pregando a palavra às pessoas, mas as pessoas têm um coração duro, não querem saber. E já vem um doido, já vem um maluco. No dia de Noé também falava que Noé era maluco, né? O Lázaro não. Ele foi mendigo de água. Ele não tinha comida, ele não tinha bem material, não tinha nada. A vida inteira ele viveu na miséria, no chão. Mas quando ele morreu, ele teve um consolo. Teve a vida eterna com Jesus. Passou daquela vida, ele morreu. Ele nem foi sepultado. O rico foi sepultado, ter sido a melhor sepultura. Mas não adianta ser sepultado nos melhores lugares. O negócio é para onde você vai quando você morre. Se você vai ser mendigo de água, vai para o inferno, igual foi o rico, ou se você vai ser mendigo de pão e vai para o céu, igual foi Lázaro. Que possamos refletir, que eu e você possamos refletir quem você é, de pão ou de água.